Gente, será que o mundo está mais seguro ou não com Trump, hein? Trump costuma se apresentar como alguém contrário a envolvimentos militares no exterior, né? Ele fala em reduzir o papel dos Estados Unidos em guerra, diz que sua presidência será lembrada pelos conflitos que evitou. E, de fato, ele tem insistido em negociações diretas, como estamos vendo com Rússia e Ucrânia. Mas ao mesmo tempo, ele não abre mão de mostrar força. O governo dele já ameaçou intervir militarmente em várias frentes, inclusive contra aliados, como quando disse que o Canadá seria um ótimo estado americano ou quando cogitou usar tropas para tomar o canal do Panamá ou até a Groenlândia. E esse contraste entre discurso e ação não é exclusividade de Trump, né? Uma série de pesquisas mostra que o público americano também tem sentimentos ambíguos quando se trata de usar força militar. Por um lado, a maioria diz que quer que os Estados Unidos se concentrem mais nos problemas internos e menos nos conflitos ao redor do mundo. Mas quando a pergunta é sobre reagir a um ataque, especialmente se envolver adversários como China, Irã ou Rússia, o apoio ao uso da força cresce bastante. Para dar um exemplo claro, numa simulação feita com eleitores e ex-autoridades americanas, perguntaram o que fariam se a China atacasse um navio dos Estados Unidos no Mar do Sul da China, com ou sem morte de soldados. Mesmo sem vítimas, mais da metade dos entrevistados apoiavam um contra-ataque. Se houvesse morte, esse número subia ainda mais. E entre os republicanos, o apoio à retaliação ainda era maior. 67% dizia que os Estados Unidos deveriam reagir com força. Mas o mais interessante é que, para a maioria, o motivo principal não era vingança, era reputação. Mais de 50% dos que apoiavam a resposta militar diziam que era importante manter a imagem dos Estados Unidos como uma potência que não recua. Entre os republicanos, esse número subiu para 63%. Esses dados, gente, indicam que mesmo quando os americanos dizem que preferem não se envolver, eles acabam apoiando ações mais duras quando vem uma ameaça à credibilidade internacional dos Estados Unidos. E esse tipo de percepção pode ter consequências reais, tá? Especialmente quando a liderança dos Estados Unidos está atenta ao que o público pensa sobre força militar. Bom, isso não quer dizer que os americanos estão querendo guerra a qualquer custo. A disposição para usar a força depende muito do contexto. Quando há um ataque claro contra os Estados Unidos ou seus aliados, o apoio à intervenção cresce. Mas quando não há um gatilho direto ou quando a chance de sucesso é incerta, esse apoio acaba despencando. Foi o que aconteceu em conflitos como a Guerra Civil na Síria ou os massacres em Ruanda nos anos 1990, por exemplo, onde os Estados Unidos acabaram ficando de fora. Com relação à China, o risco de um confronto direto ainda é considerado baixo, justamente porque tanto Washington quanto Pequim sabem o custo de um conflito entre potências nucleares. O histórico mostra que, mesmo em momentos de tensão, os dois países evitaram o confronto direto. Em 2001, por exemplo, quando um avião americano colidiu com um caça chinês, o governo da China buscou uma solução diplomática rápida. E em 1999, quando os Estados Unidos bombardearam acidentalmente a embaixada chinesa em Belgrado, Pequim preferiu não escalar. Hoje o cenário é bem mais tenso do que era há 20 anos, mas mesmo assim, a China tem evitado confrontos diretos. Em vez de mísseis, tem usado ferramentas como cyberataques, bloqueios marítimos com canhões d'água e outras formas de pressão menos letais, especialmente contra as Filipinas. Deixar claro que os Estados Unidos defenderiam aliados como as Filipinas, por exemplo, seria uma forma de dissuadir Pequim de testar os limites. Mas tem um risco nisso tudo. Trump pode estar mais perto de levar os Estados Unidos a um conflito do que muitos imaginam. Apesar de buscar reconhecimento internacional por acordo de paz, como o Nobel, que ele tanto menciona, ele também fala alto. E se os Estados Unidos forem atacados, há uma boa chance de que a resposta dele venha com força. E, como vimos, grande parte do público estaria disposto a apoiar.